Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre as suas cavalgaduras, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E disse-lhe: o que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus: vai e faze o mesmo, e faze da mesma maneira. Amém. Peço que os amados possam sentar em nome de Jesus. Pois aqui, meus amados, o Senhor Jesus, como era de costume, ele costumava muito falar sobre parábola. E aqui ele conta uma certa história de um certo homem que ele vinha de Jerusalém. Ele vinha para Jericó, a palavra do Senhor ela nos mostra. E quando ele estava indo a caminho, aconteceu ocasionalmente que alguém intentou contra a vida dele para roubar aquilo que ele tinha conseguido, aquilo que ele tinha alcançado, porque talvez ele vinha de fazer um grande negócio, talvez ele vinha de algum trabalho e estava com seu dinheiro, com um mantimento para trazer para a sua casa, para a sua família. Mas a palavra do Senhor ela conta aqui que aquele homem ele caiu nas mãos de alguns salteadores, alguns ladrões que haviam ali armado uma emboscada para aquele homem. E quando aquele homem ele é pego por aqueles ladrões, por aqueles salteadores, ele é espancado e é deixado na beira do caminho quase morto. Eu pergunto a você, conforme a palavra de Deus ela tem nos ensinado, conforme a palavra do Senhor ela fala para mim e para você, ela fala lá no livro de João 10:10, diz: o ladrão não veio senão para roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que tenhas vida e a tenhas em abundância. Eu pergunto a você, meus amados, quem será este homem que caiu nas mãos dos salteadores? Quem foi esse homem que foi roubado? Quem foi esse homem que foi assaltado, que sofreu esses danos? Que foi muitas vezes ficou à beira do caminho, à beira da morte? Esse homem é eu, esse homem é você. Essa pessoa que ficou à beira do caminho, à beira do abismo, preste a perder a sua vida. Quantas vezes nós nos encontramos nessa situação sem saber o que fazer? Porque a palavra do Senhor, meus amados, nós colocamos aqui na vida espiritual, porque a palavra de Deus diz lá no livro de João 10:10, diz que o ladrão é o diabo, aquele que veio para matar, roubar e destruir. É o que ele mais tem tentado contra a minha e contra a tua vida. Porque ele tenta de uma maneira tão sutil que muitas vezes nós não percebemos, que muitas vezes nós nos enganamos e não vemos que modo ele quer entrar na nossa vida para tentar nos destruir, para tentar nos afundar em um poço, em um abismo de escuridão, em um abismo onde a gente não vai mais conseguir se levantar. Mas aquele homem ali, quando ele caiu nas mãos daqueles salteadores, vinha um homem também em seguida, que talvez poderia ser a ajuda dele, porque era por direito para aquele sacerdote, aquele homem que dizia que servia a Deus, aquele homem que dizia que fazia a vontade de Deus, prestar socorro àquele homem. Mas a palavra do Senhor ela nos mostra que aquele homem ele fingiu que não viu aquele homem à beira do caminho, que não viu aquele homem ferido, precisando de ajuda. Não é diferente na minha e na tua vida.
Quantas vezes precisamos de ajuda, precisamos de uma palavra, precisamos de um abraço, precisamos de uma mão amiga. Procuramos de um lado, procuramos do outro, buscamos socorro no meio de nossas famílias, nossa parentela, mas muitas vezes nós não encontramos. Tentamos fazer de tudo para nos levantar, para tentar curar aquela ferida que muitas vezes é causada na alma, é causada dentro do coração, que corrói e fica doendo dia após dia, machucando nossa alma. Esse sofrimento que parece que não acaba mais. Talvez aquele homem ali, meus amados, estava desse jeito, buscando ajuda, pedindo com que alguém viesse ajudar, porque ele poderia estar nos seus últimos instantes de vida, porque a palavra de Deus diz que ele ficou meio morto, ele ficou à beira da morte, precisando de uma mão, precisando com que alguém viesse levantar, cuidar dele. Mas a palavra de Deus mostra que passou um certo sacerdote, um homem de Deus, um homem que anunciava a palavra do Senhor, um homem que foi escolhido para cuidar do povo de Deus, mas ele vendo aquele homem ali no chão, ele não teve compaixão da vida dele, ele não teve compaixão ao próximo. Ele poderia falar tanto de amor, ele poderia falar tanto de misericórdia, mas a misericórdia para com o próximo ele não teve, ele não soube estender a mão àquele que estava necessitando. Quantas vezes eu e você nós nos encontramos nessa situação, precisando com que alguém venha estender as mãos, venha nos dar uma palavra de ânimo, uma palavra que muitas vezes venha nos colocar para cima, mas não encontramos. Mas nós bem sabemos que há um Deus lá no céu, há um Deus que Ele está pronto para ouvir o meu e o teu clamor. Há um Deus, meus amados, ao qual, que quando eu e você dobramos nossos joelhos, quando eu e você estamos à beira da morte, que nós começamos a clamar, pedir ao Senhor socorro, pedir por sua misericórdia. Porque, meus amados, o salmista, ele escrevendo, ele diz: na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Então eu digo a você, é no meio da tua angústia, é no meio do teu sofrimento, é muitas vezes quando ninguém ele olha para você, quando muitas vezes as pessoas viram o rosto para não ver o teu sofrimento. Eu digo a você que Deus ele está vendo o teu sofrimento, porque Ele diz em sua palavra: por causa do clamor do pobre e do gemido do necessitado eu me levantarei hoje. Eu digo a você, é hoje que o Senhor está se levantando ao teu favor, é hoje que Jesus ele está se levantando para te dar vitória, para ajudar você a vencer aquela dificuldade que tanto tem dificultado a tua vida. Agora você tem que crer, você tem que se humilhar diante do Senhor, para que Ele venha te exaltar ao seu tempo. Porque, meus amados, aquele homem ele ficou ali desprezado, humilhado. E logo após também vem um certo levita, um homem que estava ali para trabalhar na obra do Senhor, um homem que estava ali para fazer a vontade do Senhor, para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus, do Deus Todo-Poderoso. Ele poderia até louvar um hino de adoração ao Senhor, mas naquele momento ali, ele não fez o que a vontade do Senhor, que a palavra de Deus nos manda: amar o nosso próximo como a nós mesmos. Porque eu pergunto a você, se você se ama, você não vai fazer mal à tua vida. E que amor é esse ao próximo que Jesus ele tem nos ordenado? Porque Ele te pegou os 10 mandamentos e Ele formou em um. Ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o próximo como a ti mesmo. Nós dizemos que temos amados a Deus, que amamos ao Senhor, que amamos a Deus acima de todas as coisas e acima de tudo. Mas muitas vezes, quando acontece alguma coisa, muitas vezes nós fraquejamos na caminhada, muitas vezes deixamos de exaltar e engrandecer o nome do Senhor por causa de uma pequena dificuldade, por causa de uma barreira que tem se levantado diante de nós. Nós não confiamos na palavra do Senhor,
Senhor, onde diz que o Senhor Jesus, Ele vai adiante de nós, endireitando os caminhos tortos e despedaçando as portas de bronze e os ferrolhos de ferro. Porque que muitas vezes nós falamos, mas quando acontece em nossas vidas, nós recuamos, não damos crédito à palavra do Senhor, não confiamos, não acreditamos naquilo que pregamos e que anunciamos muitas vezes. Porque o Senhor Jesus, Ele sempre nos ensinou. A palavra de Deus está nos 10 mandamentos, para que nós venhamos amar o próximo. Mas aquele certo homem, ele não amou ao seu próximo, porque aquele homem estava à beira do caminho, prestes a perder a sua vida, mas ele fingiu que não viu, porque a palavra do Senhor diz que ele passou de lado, ou seja, ele passou de longe, fingindo que não estava vendo aquele necessitado. Quantas vezes passamos na rua, passamos muitas vezes por alguns amigos, vemos o semblante dele, um semblante caído, um semblante de sofrimento, um semblante de angústia, mas não temos coragem de chegar perto dele e dar um abraço, não temos coragem de chegar perto dele e dar uma palavra de ânimo, perguntar o que está acontecendo, será que eu posso te ajudar? Será que eu posso fazer algo por você? Será que é tão difícil sentimos a dor do nosso próximo? Será que é tão difícil fazer como Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz: choramos com os que choram e nos alegramos com os que se alegram? Porque será tão difícil muitas vezes chorar com aquele que está sentindo a dor, chorar com aquele que está sofrendo, que está sentindo uma angústia tremenda sobre a sua alma. Mas quando vem a dificuldade, foge todo mundo, foge os amigos, foge a família. Mas o Deus, meus amados, que te colocou, que permitiu que você entrasse nessa prova, o Deus que permitiu que isso tudo acontecesse na tua vida, Ele não te abandonou, Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porque na vida de Jó aconteceu algo semelhante. Jó, meus amados, ele tinha tudo. Ele tinha família, ele tinha bens, ele tinha fazendas, ele tinha vários empregados. Mas de repente Jó começa a perder tudo. De repente Jó começa a perder seus filhos, Jó começa a perder suas propriedades, Jó começa a perder a sua saúde. Mas uma coisa que Jó, ele não perde a confiança no Deus a quem nós servimos. Uma coisa que Jó não perdeu é a confiança nesse Deus a quem nós exaltamos e glorificamos. Porque Jó disse: bem eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará ao meu favor. Eu digo a você, saiba que o teu Redentor vive. Saiba que o teu Redentor vive e por fim ele se levantará ao teu favor para te dar vitória. Porque, meus amados, a palavra de Deus diz que o servo Jó, confiando no Senhor, ele diz que já sabia que o Redentor vivia e por fim se levantaria ao favor dele. Não é diferente na tua vida. Qual sofrimento, qual angústia, qual dificuldade você tem passado? Qual é a provação na tua vida que tem chegado neste momento? Meus amados, eu digo a você, Deus, ele não tenta ninguém, porque ele não pode ser tentado, mas ele permite que o inimigo venha nos tentar. Ele permite que o inimigo venha ao nosso encontro, mas ele não vai deixar ele passar daquilo do que você pode suportar. Para tudo na tua vida tem um limite. Para tudo sobre você vai ter um limite de Deus, porque Deus assim determinou. Ele não vai deixar ir além do que você pode suportar, porque Deus, ele tem o controle de tudo na tua vida. A tua vida está nas mãos de Deus, não está na mão do homem. Se o homem, ele tem dado uma palavra negativa, uma palavra de negatividade, dizendo que você vai morrer, dizendo muitas vezes que você vai ser preso, dizendo muitas vezes que a tua saúde está pelo fio, eu digo a você, mas a última palavra, ela vem de Deus, não é conforme a minha vontade, não é conforme a tua vontade. Muitas vezes nós pensamos que vamos parar por aqui, que não vamos mais
mais além, mas Deus diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Eu digo a você que os caminhos de Deus, Ele é bem mais alto que o meu. Os caminhos de Deus, Ele é bem mais alto que os teus. Os pensamentos de Deus estão bem mais elevados do que os meus e o teu. Porque Ele diz lá no livro de Jeremias 29:11, Ele diz: porque os pensamentos que eu tenho sobre vós é pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu pergunto a você: qual é o fim que você tem desejado? O que é que você tem esperado receber da mão do Senhor, que Deus Ele não poderá fazer na tua vida? O que será impossível a esse Deus a quem nós confiamos, que Ele não possa realizar na tua vida? Porque muitas vezes esperamos, mas queremos esperar o nosso tempo. E não é o nosso tempo, não é na nossa vontade, mas é na vontade de Deus. Porque o salmista, ele escrevendo no livro de Salmos, ele diz, Salmos 40, ele diz: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus, Ele está ouvindo o teu clamor. Deus está ouvindo o teu clamor no meio dessa angústia, no meio dessa tribulação, no meio das palavras negativas, no meio muitas vezes da calúnia, da inveja. Deus, Ele tem o controle da tua vida, porque Ele não quer te ver chorando, Ele não quer te ver sofrendo. Mas se viemos passar, vemos passar alegre, confiando no Senhor, porque Ele diz: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, porque Ele venceu e Ele te fará um vencedor. É Jesus que faz isso na minha e na tua vida. Não vem do homem, não vem do meu agrado, não vem do teu agrado, não vem da tua vontade, mas vem de Deus. Vem de Deus nos querer fazer vencedor, nos querer fazer vitorioso, para a glória e louvor do nome dEle. Tudo é para a glória e louvor do nome do Senhor, meus amados. Mas voltando aqui para a palavra, o 33, a palavra do Senhor, ela nos fala que passou o sacerdote, passou o levita, mas vinha um certo homem que era desprezado do povo de Israel. Um certo homem, meus amados, que era rejeitado, que não era reconhecido pelo povo de Israel. Porque o povo samaritano não era reconhecido como adorador do Deus Todo-Poderoso. Ele não era reconhecido como um povo da tribo de Israel. Porque, meus amados, por meio da idolatria que se levantou no meio de Samaria, eles foram rejeitados pelas demais tribos. Mas foi aquele homem que, sendo rejeitado, foi aquele homem que muitas vezes era desprezado, que era rejeitado por onde ele passava no meio da sociedade. A palavra do Senhor nos conta aqui. Aleluia, glória a Deus. Mas um certo samaritano que ia de viagem chegou-se ao pé dele e vendo-se, moveu-se de íntima compaixão. Mesmo ele sendo desprezado, mesmo ele sendo caluniado pelos seus demais irmãos, quando ele viu aquele homem naquele certo momento de vida, de sofrimento, deitado ali na beira do caminho, precisando de ajuda, a palavra do Senhor diz que aquele samaritano que simboliza Jesus, ele se moveu de íntima compaixão. Porque nós lemos aqui anteriormente que o diabo ele veio senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então, meus amados, esse cego samaritano, ele simboliza Jesus quando chega na minha e na tua vida. Quando muitas vezes nos encontramos em um estado nas nossas vidas que não encontramos socorro de mais ninguém, que não encontramos ajuda de ninguém. Muitas vezes procuramos ajuda em várias partes, mas nós não encontramos. Mas quando esse samaritano ele chega na minha e na tua vida, o destruidor ele entra no meio de nossas vidas, ele assola, ele nos machuca, ele nos lança contra a parede, ele nos deixa à beira do abismo, quase à beira da morte. Mas a palavra do Senhor ela conta também que chega um certo samaritano
Logo após daquele sofrimento, daquelas angústias, aquele samaritano chegando e vendo aquele homem naquela situação, ele se moveu de íntima compaixão. É quando Jesus ele olha para você. Jesus ele olha para você, ele vê o sofrimento na tua alma, ele vê a angústia no teu coração, aquele aperto na tua alma. Porque eu digo isso para você? Porque eu posso olhar para você aqui e ver simplesmente o que está do lado de fora. Mas quando Jesus ele olha, ele vê diretamente o teu coração, ele vê a tua alma, ele vê o profundo e o escondido, aquilo que muitas vezes você não tem coragem de contar para ninguém. Jesus ele chega lá dentro do teu coração e ele vê o teu sofrimento. Foi aquele homem quando chegou ali. Porque se nós formos ver lá no livro, meus amados, de João 4:9, porque o povo de Deus não poderia falar com o samaritano? Conta a história de uma certa mulher samaritana que diz assim: e disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeus, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Não havia uma certa comunicação, não havia um certo apego. Mas aquele samaritano, ele quis fazer a diferença. Ele não se importou com o que as outras pessoas iam falar. Ele não se importou por ser rejeitado. Mesmo assim é Jesus na tua vida. Jesus não se importa quando você muitas vezes rejeita, dizendo: eu não quero, eu não aceito. Mas ele se importa com você, mesmo ele sendo rejeitado, mesmo ele sendo desprezado, mas ele diz: eu te amo. Eu te amo e eu não abro mão de você. Mesmo ele sendo desprezado, ele sendo colocado para o canto da parede, ele diz: mas eu te amo. Você é precioso, você é preciosa, você é a menina dos meus olhos. Eu digo a você: não adianta. Não adianta muitas vezes rejeitarmos, dizemos que não quero a ajuda do Senhor, mas Ele sempre vai estender as mãos sobre a tua vida. Ele sempre vai estar pronto para te ajudar no momento de dificuldade. Porque Jesus ele fez o sacrifício por mim e por você. Aquele sacrifício lá na cruz do Calvário não foi em vão. Foi para que quando nós estivéssemos sofrendo, foi para que quando nós estivéssemos angustiados, em um momento de sofrimento e angústia tremenda na alma, nós viéssemos ao Senhor. Porque Jesus ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venha receber um alívio do Senhor, venha receber um abraço de Deus na tua vida, na tua alma. Venha tirar essa angústia, esse sofrimento que muitas vezes carregamos em nosso peito. Venha preencher esse vazio com a presença de Jesus em tua vida. Porque só Ele pode fazer isso, só Ele pode mudar essa situação, porque na presença dEle há abundância de alegria. Não importa o que tenha acontecido, não importa o que tenha se levantado sobre a tua vida, não importa as palavras negativas, não importa as calúnias, mas eu digo: Jesus ele é abundância de alegria sobre a tua vida. Busque a esse Jesus, busque a esse Deus, porque Ele muda a tua situação, Ele muda o quadro da tua vida. Porque aquele homem ali, meus amados, ele se moveu de íntima compaixão. Ele pegou aquele homem que estava à beira do caminho. A palavra do Senhor diz que Ele cuidou das suas feridas. Ele colocou remédio, Ele colocou azeite, Ele colocou vinho sobre as suas feridas, e ainda mais, Ele pegou nos braços. Ele pegou nos braços e levou para uma certa estalagem, para uma certa hospedaria. E ali, meus amados, Ele cuidou daquele homem. Porque eu digo a você: quantas vezes somos açoitados, quantas vezes somos feridos pelas coisas que o mundo muitas vezes causa sobre as nossas vidas, sobre nossos familiares.
É um sofrimento, uma dor na alma, uma angústia tremenda que muitas vezes pensamos que não vamos suportar. Não sabemos como vamos carregar essa dor, como vamos fazer para cicatrizar essas feridas. Mas eu digo a você, há remédio para a tua ferida. Há remédio para essa dor. Há um remédio para essa dor, esse sofrimento, essa angústia que você tem sentido. E esse remédio se chama Jesus de Nazaré. Esse remédio se chama unicamente o Senhor Jesus, aquele que se sacrificou por mim e por você, porque nós encontramos lá no livro de Isaías 53, o 5 diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu digo a você, não importa quantas vezes o mundo ele cause sofrimento sobre nossas vidas, não importa quantas vezes o mundo tente nos destruir, tente nos colocar para baixo, intentando muitas vezes contra a nossa família, intentando muitas vezes contra nossas vidas. Muitas vezes pensamos que não vamos conseguir, pensamos em desistir, mas o Senhor diz que Ele é remédio para todas as feridas que o mundo causar sobre nossas vidas. É pelas pisaduras do Senhor que somos sarados. E aquele homem, Jesus pegou ele sobre os braços, aquele samaritano pegou ele sobre os braços e levou para aquela certa estalagem. Ali cuidou dele, ali cuidou daquelas feridas, ali colocou o remédio e cuidou daquele homem. Não deixou com que ele viesse perecer. Aleluia, glória a Deus. Mas aquele homem, aquele servo samaritano, ele tinha que partir. Ele tinha que dar continuidade à sua viagem. Esse samaritano, ele simboliza Jesus. Ele veio para resgatar aqueles que se encontravam perdidos da casa de Israel, aqueles que se encontravam distante do Pai, aqueles, meus amados, que não tinham solução muitas vezes para as suas vidas, que muitos olhavam e diziam que não havia solução. Esse homem é Jesus. Ele veio com um propósito, trazer salvação para a minha e para a tua vida. Mas aquele homem que se chama Jesus, ele foi embora, mas ele disse que ia voltar. Ele nos prometeu que iria voltar, e quando ele voltar, ele vai nos dar a vitória, porque ali nós encontramos também, lá no livro de João, aleluia, Jesus, glória a Deus. João 14:3 diz: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estejais vós também. Aquele servo samaritano, ele falando também, ele diz: e partindo no outro dia, aleluia, glória a Deus, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: cuidai dele, e tudo o que demais gastar eu te pagarei quando voltar. Essa ordenança, meus amados, esse hospedeiro, o dono da hospedaria, ele sou eu, ele é você. Jesus, meus amados, ele nos prometeu que ele iria, e ele nos deu a ordenança de cuidarmos daqueles que se encontramos feridos à beira do caminho. Ele nos deu a ordenança de procurarmos ajuda e ajudar aquele que está necessitado, aquele que está precisando. E ele diz: quando ele voltar, ele nos dará o galardão. É segundo o nosso trabalho, é segundo a nossa obra, é segundo aquilo que nós fazemos para o Senhor. Porque a salvação, ela não vem pelas obras, a salvação, ela não vem por aquilo que nós fazemos aqui. Galardão é uma recompensa que iremos receber das mãos de Deus pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço em prol do Evangelho, em prol de vidas serem alcançadas. Esse é o galardão que Jesus ele tem prometido para a minha e para a tua vida. E eu pergunto, amada igreja, você como hospedeiro, você, meus amados, como dono dessa estalagem, ao qual o samaritano confiou a vida daquele homem em suas mãos,
E o próprio Jesus, ele diz: quando voltar, eu te pagarei, eu te darei o que gastares. Eu pergunto a você: o que você tem feito, o que você tem gastado, o que você tem se esforçado em prol da obra do Senhor, em prol de vidas que estão necessitadas, em prol de vidas que estão precisando? Qual galardão você espera receber da parte do Senhor? Porque nós vemos aqui certos exemplos. Alguns versículos, meus amados, se encontram também no livro de 1 Coríntios 3:8, Apocalipse 22:12, Jeremias 31:16. Tudo isso fala sobre o galardão de Deus sobre nossas vidas. Tudo isso fala sobre a recompensa de Deus que vamos receber pelo trabalho prestado ao Senhor. Mas, meus amados, nós temos a obrigação de ser esse hospedeiro, de cuidar das feridas daquele que o bom samaritano traz para nós. E esses que vêm ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus diz: de maneira alguma o lançarei fora. Eu pergunto a você, você que está cansado de viver sofrendo, você que está cansado de viver sendo angustiado, de estar com as feridas abertas, eu digo a você hoje, nessa noite, tem remédio para a tua vida. Basta uma escolha na tua vida, basta uma escolha que você venha fazer. Jesus, ele vai curar as tuas feridas, porque ele diz: pelas suas pisaduras fomos sarados. Foi pelas pisaduras do Senhor que somos sarados. E eu pergunto a você essa noite, que está com a ferida aberta, que está com sofrimento sobre a tua vida, com angústia tremenda, você que quer remédio sobre a tua vida, você que quer que esse samaritano cuide de você, faça como ele fez na minha e na vida de muitos irmãos que se encontramos aqui. Eu digo: venha a ele. Venha esse samaritano, porque ele quer cuidar de você, ele quer cuidar das tuas feridas, ele quer te colocar nos braços e te levar para uma estalagem segura, onde aquele hospedeiro, ele vai cuidar das tuas feridas, onde você, meus amados, vai receber amor, vai receber carinho e vai receber o melhor de uma vida eterna ao lado do Senhor para todo sempre. E nessa noite eu venho convidar você que está sofrendo, você que está sentindo uma angústia tremenda na tua alma, uma angústia no teu coração, mesmo se você não quiser receber a Jesus, mesmo se você não quiser aceitar a Ele hoje, mas eu digo a você, Ele não vai abrir mão de você. Mas receba uma oração da parte de Deus, porque, meus amados, eu digo a você, Jesus, ele vai passar. Jesus, ele vai passar remédio nas tuas feridas. Ele vai cuidar das tuas feridas, aquilo que o mundo causou sobre a tua vida. Você que está precisando de uma oração, você que está precisando de um abraço da parte de Deus, vem aqui na frente essa noite. Venha receber algo da parte de Deus. Porque, meus amados, o samaritano, ele está aqui. O samaritano se chama Jesus e ele quer te abraçar essa noite. Se você está sofrendo, você está sentindo uma angústia na tua alma, vem aqui receber uma oração da parte de Deus. Deus, ele quer falar com você. Deus, ele quer tocar na tua alma, na tua ferida. Levanta-te do teu lugar e vem aqui receber uma oração. Você que está sofrendo, que está angustiado, se você quiser receber essa oração, venha. Porque Jesus, ele vai fazer algo tremendo na tua vida. Não sou eu, não é o pastor, mas é Jesus quem vai fazer na tua vida. É Jesus quem vai mudar essa situação. Porque eu não sei como você se encontra, eu não sei o que está acontecendo na tua vida, mas Jesus, ele conhece o teu coração, ele vê a tua alma. Esse é o momento, meus amados. Porque Jesus, ele quer fazer coisas maravilhosas. Ele quer tirar esse sofrimento, essa angústia. Aleluia, glória a Deus. Peço que a amada igreja se coloque de pé e estenda as suas mãos para acabar esses irmãos. Que Deus, ele venha operar maravilhosamente. Ele venha tirar essa ferida da tua alma, essa angústia que muitas vezes tem te angustiado, tem causado tanto sofrimento sobre você. Senhor, Pai querido, Pai amado, Senhor Jesus, aqui se encontra, Senhor, os teus servos.
Pai, eu te peço, Senhor, neste momento, vem passando um bálsamo, Senhor Jesus, sobre essas feridas. Pai, muitas vezes eles se encontram desacreditados, não sabem o que fazer, ó Pai. Muitas vezes procuram um socorro com um amigo, procuram uma palavra, Senhor Jesus, de ânimo, que venham colocá-lo de pé, Senhor, mas eles não encontram. Pai, nessa noite eu te peço, ó Deus, toca, Senhor, na alma, Senhor, dá um abraço, Senhor, alegra, Senhor Jesus. Tira, Senhor, todo pensamento contrário, todo pensamento de negatividade, Senhor. Vai restaurando, ó Deus, vai dando força, Senhor Jesus. Vai fazendo, Senhor, aquilo que ela não pode fazer. Entra, Senhor, com providência na vida de cada um. Deus, eu te peço, Senhor, abraça aquela, Senhor, que está sofrendo nessa noite. Essa, Senhor Jesus, que vem contando, Senhor, sofrimento para ti. Pai, tu tem ouvido, Senhor, ela te pedindo socorro. Tu tem ouvido, Senhor, ela te pedindo ajuda. Mas ela sozinha, ela não consegue, Senhor. Ela sozinha, ela não consegue vencer essa dificuldade. Eu te peço, ó Pai, vem, Senhor, com o teu auxílio. Vem, ó Pai, com o teu refrigério. Vai refrigerando a alma, Senhor. Vai, Senhor, guiando pela vereda da justiça, por amor do Deus Santo e nome, ó Deus. Vai guiando, Senhor, mostra o bom caminho, Senhor. Não deixa, Senhor, que ele venha se perder na caminhada. Vai, eu te peço, ó Deus, vai curando a ferida da alma. Aquele vazio, Senhor, que se encontra, que só o Senhor, ó Pai, pode preencher. É agora, ó Deus, eu te peço, Senhor. Derrama, Senhor Jesus. Derrama do teu Espírito, Senhor, aqui essa noite. Cura, Senhor, as feridas da alma, Senhor. Aquilo que muitas vezes o mundo tem causado. As feridas, Senhor, que o mundo tem feito sobre as vidas deles. Eu te peço, Senhor, com o teu sangue, vai curando. Vai curando essas feridas, vai transformando a vida. Vai dando um abraço na alma em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço. Em nome de Jesus, ó Pai, seja feita a tua vontade sobre a vida de cada um nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bendito é o teu